o chamado de Noé e a construção da arca. Enquanto o mundo inteiro afundava na maldade e na violência, havia um homem que se destacava como uma luz no meio da escuridão. Seu nome era Noé. Ele vivia de forma completamente diferente de todos ao seu redor, num tempo em que as pessoas só pensavam em fazer o mal. Noé pensava em agradar a Deus. Quando todos mentiam e roubavam, Noé era honesto e justo. Quando a violência dominava as ruas, Noé vivia em paz com sua família. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Isso significa que, mesmo vivendo no meio de pessoas más, ele não se deixou contaminar. Ele manteve seus valores, seus princípios, sua fé. E mais do que isso, Noé andava com Deus. Assim como Enoque, seu bisavô, que havia sido levado ao céu sem ver a morte, Noé tinha um relacionamento próximo e íntimo com o Criador. Ele conversava com Deus, ouvia sua voz, obedecia seus mandamentos. Um dia, enquanto Noé orava, Deus falou diretamente com ele. A mensagem era assustadora e ao mesmo tempo oferecia esperança. Deus disse: "Vou trazer água sobre a terra para destruir toda a carne debaixo do céu, tudo o que tem fôlego de vida, tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei minha aliança." Deus então revelou seu plano para salvar Noé e sua família. Ele deveria construir uma arca, uma embarcação gigantesca que seria capaz de flutuar sobre as águas do dilúvio que estava por vir. Não seria um barco comum, seria enorme, suficiente para abrigar não apenas Noé e sua família, mas também representantes de todas as espécies de animais da terra. Deus deu instruções extremamente detalhadas a Noé. Nada foi deixado ao acaso. Primeiro, o material. A arca deveria ser feita de madeira de gofer, uma madeira resistente e durável. Depois, as dimensões: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso equivalia a aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era uma estrutura colossal, maior que muitos edifícios modernos. A arca teria 3 andares, ou pavimentos, divididos em compartimentos para organizar os diferentes animais e os suprimentos necessários. Haveria uma porta lateral para a entrada e uma abertura de um côvado no topo para ventilação e luz. E toda a estrutura deveria ser vedada por dentro e por fora com betume, uma espécie de piche ou alcatrão que tornaria a arca completamente impermeável, impedindo que a água entrasse. Deus então disse a Noé quem deveria entrar na arca. Primeiro, sua própria família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas dos 3 filhos. Seriam 8 pessoas no total. Eles seriam os únicos seres humanos salvos do dilúvio, os únicos que sobreviveriam para recomeçar a humanidade. Mas não eram apenas humanos que seriam salvos. Deus instruiu Noé a levar também animais. De cada espécie de animal impuro, deveria levar um casal, um macho e uma fêmea, para que pudessem se reproduzir depois do dilúvio. Dos animais considerados limpos, aqueles que poderiam ser usados para sacrifício e alimentação, deveria levar 7 casais de cada espécie. Isso garantiria que houvesse animais suficientes, tanto para sacrifícios a Deus, quanto para repovoar a terra, sem extinguir as espécies. Além disso, Noé deveria juntar e armazenar todo tipo de alimento: grãos, frutas secas, vegetais, feno para os animais herbívoros, tudo o que fosse necessário para alimentar todos durante o tempo em que ficassem dentro da arca. Seria uma quantidade enorme de provisões. A tarefa era gigantesca e parecia impossível. Como um único homem, mesmo com a ajuda de seus 3 filhos, poderia construir algo tão imenso? Como conseguiria reunir todos aqueles animais? Como convenceria as pessoas de que um dilúvio estava por vir, se nunca havia chovido daquela forma antes? Mas Noé não questionou, ele não duvidou.
Ele não pediu sinais ou provas. A Bíblia simplesmente diz: e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Essa frase curta revela o caráter extraordinário de Noé. Ele tinha fé completa em Deus. Se Deus disse que viria um dilúvio, viria. Se Deus disse para construir uma arca, ele construiria. Não importava o quão estranho parecesse. Não importava o que os outros diriam. Não importava quanto tempo levaria. Noé e seus filhos começaram o trabalho. Cortaram árvores, prepararam a madeira, mediram cuidadosamente cada parte, conforme as instruções divinas. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, eles trabalharam. As pessoas ao redor riam e zombavam. Noé ficou louco. Está construindo um barco gigante no meio da terra seca. Que tipo de dilúvio ele acha que vai acontecer? Mas Noé continuava, inabalável em sua obediência. O dilúvio, o julgamento de Deus sobre a terra. Depois de muitos anos de trabalho árduo, a arca finalmente estava pronta. Era uma estrutura imponente, maior que qualquer coisa que já havia sido construída. Noé tinha 600 anos quando Deus disse que era hora de entrar. O julgamento estava prestes a começar. Deus ordenou: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Quem e Jafé, e as esposas deles caminharam em direção à entrada da arca. Eram 8 pessoas ao todo, os únicos seres humanos que seriam poupados da destruição que estava por vir. Mas antes de fechar a porta, algo extraordinário aconteceu. Os animais começaram a chegar. Não foi Noé quem os buscou ou os capturou. Foi o próprio Deus quem os trouxe até a arca. Leões caminhavam lado a lado com ovelhas, lobos ao lado de cordeiros, todos pacificamente se dirigindo à entrada. Elefantes, girafas, cavalos, vacas, cabras, camelos, ursos, tigres, todos em pares, macho e fêmea, entravam ordenadamente. Os pássaros também vieram. Águias, pombas, corujas, papagaios, cada espécie representada. Os répteis rastejavam cobras, lagartos, tartarugas, até os pequenos insetos, formigas, abelhas, borboletas, todos encontraram seu lugar dentro da arca. Era um milagre ver aquela procissão interminável de animais, guiados pela mão invisível de Deus. Durante 7 dias, os animais continuaram entrando e se acomodando nos compartimentos preparados para eles. As provisões foram organizadas, a água foi armazenada, tudo estava no lugar. E então, quando todos estavam dentro, Deus mesmo fechou a porta. Noé não a fechou. Foi o próprio Senhor quem selou a arca, garantindo que nada entraria ou sairia até que chegasse a hora certa. E então, começou, no 17º dia do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, aconteceu algo que nunca havia ocorrido antes. A Bíblia descreve com detalhes dramáticos. Naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Não foi apenas chuva comum, foi um cataclismo de proporções inimagináveis. Do céu, a água despencou como se represas gigantes tivessem se rompido. Das profundezas da terra, jatos imensos de água brotaram com força violenta, como se oceanos subterrâneos estivessem explodindo para a superfície. A água vinha de cima e de baixo ao mesmo tempo, envolvendo a terra em um dilúvio devastador. A chuva caiu sem parar. Não eram gotas, eram cortinas de água descendo do céu. O barulho era ensurdecedor, um rugido constante que fazia a terra tremer. 40 dias e 40 noites, sem cessar, sem uma pausa, sem um momento de alívio. A água continuava subindo, cobrindo primeiro os vales, depois as colinas, depois as montanhas mais baixas. Lá fora, as pessoas que haviam zombado de Noé agora corriam desesperadas. Elas batiam na porta da arca, gritando:
implorando para serem deixadas entrar. Mas era tarde demais. A porta havia sido fechada por Deus, e ninguém poderia abri-la. Elas tentavam subir para lugares mais altos, mas a água as alcançava. Tentavam construir balsas improvisadas, mas eram arrastadas pelas correntes violentas. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam os gritos lá fora, os sons do mundo sendo destruído. Seus corações estavam pesados de tristeza, mas sabiam que Deus era justo. A humanidade havia escolhido o caminho da maldade. Havia rejeitado Deus repetidamente, e agora enfrentava as consequências de suas escolhas. As águas continuaram subindo, 15 côvados acima das montanhas mais altas, cobrindo completamente até os picos mais elevados. Tudo que tinha fôlego de vida nas narinas, tudo que vivia em terra seca, morreu. Pessoas, animais, aves, répteis, tudo foi varrido da face da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram vivos. A arca flutuava sobre aquele oceano imenso que agora cobria o mundo inteiro. Balançava suavemente sobre as ondas, protegida pela mão de Deus. Dentro dela, a vida continuava. Os animais eram alimentados, cuidados, mantidos seguros, e Noé aguardava, confiando que Deus, que os havia salvado, também os guiaria para um novo começo. Por aqui, teremos um novo vídeo todos os dias. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma novidade.